Fala, meus queridos. O último vídeo que eu fiz aqui para vocês foi sobre a tempestade Akekan e o porquê das temperaturas terem reduzido tanto aqui no nosso país. Tá? Dentro daquele vídeo eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo explicando a diferença entre um tufão, um furacão e um ciclone. Essas tempestades, elas são eventos naturais muito poderosos e que têm uma capacidade muito grande de devastar cidades, por exemplo, né? Tem vários filmes, inclusive do cinema, aí, que representam esse tipo de tempestade. Com a chegada da tempestade subtropical a Iaquecã, que eu até mencionei no vídeo anterior, o sul do Brasil, algumas áreas do Uruguai, receberam ventos ali de 110 até 120 quilômetros por hora em algumas localidades, né? E essa força de vento é equivalente à força de um furacão, né? Que o que fez, digamos assim, com que surgisse um conjunto de dúvidas na cabeça de muita gente. O que é um furacão? O que é um ciclone? O que é um tufão? Não o tufão da novela, né? Não vai me confundir com o tufão da novela. Até porque aqui é Corinthians e o tufão, se eu não me engano, era flamenguista. Mas, tirando as brincadeiras de lado, na verdade, os furacões, os ciclones, os tufões, eles são todos o mesmo fenômeno. Tá? Falando de meteorologia, os três são a mesma coisa. Os cientistas só vão dar nome diferente dependendo do lugar onde cada fenômeno desse vai ocorrer. Por exemplo, se você tiver um fenômeno desse ocorrendo, por exemplo, no Atlântico ou no norte do Pacífico, essa tempestade ela vai ser chamada de furacão. E por que furacão? Porque lá em inglês a gente chama de hurricane, furacão, né? Me corrijam se a pronúncia estiver errada, que é uma homenagem ao deus caribenho do mal, né? Chamado Hurricane. Né? Se esse fenômeno ocorrer em outro lugar, por exemplo, no noroeste do Pacífico, a mesma tempestade ela vai ser chamada de tufão. Tá? No sudeste e, por exemplo, no sudeste do Oceano Índico e no sudoeste do Pacífico, essa tempestade, esse fenômeno, vai ser chamada de ciclone. Então, para a gente entender, dependendo da localização onde esse fenômeno ocorre, é que os cientistas vão dar um nome para ele. No norte do Oceano Índico, por exemplo, esses fenômenos eles são chamados de tempestades ciclônicas severas. Né? No sudoeste, por exemplo, do Oceano Índico, elas são apenas ciclones tropicais. Né? Para ser classificado como furacão, né, tufão ou ciclone, uma tempestade ela tem que atingir aí ventos que ultrapassem os 119 quilômetros por hora. Né? O limite aí é 119 quilômetros. Você imagina você pegar um vento desse na tua frente. Né? Você já deve entender o BO que vai acontecer. Né? Se os ventos ali atingirem velocidades que chegam até 179 quilômetros por hora, esse fenômeno ele vai ser atualizado e ele vai ser chamado de furacão intenso. Tá? Se um tufão, por exemplo, atinge 241 quilômetros por hora, ele vai se chamar de super tufão. Tá? Mas beleza, entendi. Dependendo da região, ele vai receber um nome. Dependendo da outra região, ele vai receber outro nome. Né? Mas, beleza. A gente sabe que tem regiões aí que tem temporadas onde esses fenômenos acontecem com mais intensidade. Né? Isso vai variar dependendo da estação, por exemplo. Enquanto a temporada de furacões, por exemplo, no Atlântico vai de 1º de junho até 30 de novembro, as temporadas de tufão e ciclone que surgem e que seguem padrões um tanto quanto diferentes, elas vão surgindo em diferentes áreas em diferentes momentos também. Tá? Então você tem uma temporada de furacões estabelecida de 1 a 30, de 1 de junho a 30 de novembro. Né? As temporadas de tufão e ciclone elas seguem padrões ligeiramente diferentes. Então elas vão variar um pouquinho, né, se a gente for parar para analisar. No Nordeste do Pacífico, por exemplo, a temporada oficial ali desses fenômenos vai entre 15 de maio e 30 de novembro. No Noroeste do Pacífico, os tufões eles são mais comuns de final de junho até dezembro, mais ou menos. E lá no norte do Oceano Índico, né, você vê ciclones de abril até dezembro. Né? Então, seja de qual forma você escolha chamar esses fenômenos, seja de tufão, seja de ciclone, seja de furacão, né? Essas tempestades, elas, digamos assim, são eventos naturais
né? E que, dependendo da velocidade dos ventos e da sua intensidade, podem causar danos graves, né? Hoje, que a gente está mais, digamos assim, tecnicamente atualizado, né, com a ajuda de satélites, os modelos de computador que são criados, né, isso se permite que se faça uma leitura maior desses fenômenos. Então, essas tempestades elas podem ser previstas, inclusive com vários dias de antecedência, e são relativamente fáceis de você rastrear, né? Mas, como o furacão Sandy, por exemplo, mostrou recentemente que prever o caminho que um furacão, um tufão, um ciclone fará depois que ele se forma ainda é complicado, né? Então você consegue mais ou menos prever que esse fenômeno vai ocorrer, mas qual o caminho esse fenômeno vai tomar, os locais onde ele vai afetar, a gente ainda não consegue com precisão. Na verdade, tudo relacionado ao clima não se tem uma precisão, né? Quando se fala de clima, inclusive, a gente acaba indo lá para a teoria do caos, né? Porque você consegue prever um espaço curto de tempo as variações climáticas, né? Depois de um certo tempo, você não consegue mais ter uma leitura exata, né? Tá, mas esses furacões eles vêm acontecendo e talvez até com uma intensidade maior do que nos últimos tempos. O que pode estar acontecendo? A gente pode inclusive fazer uma relação do surgimento desses fenômenos climáticos que vêm afetando os diferentes locais do globo a partir da leitura do aquecimento global. Nos últimos anos, os cientistas eles têm debatido se o aquecimento global ele realmente tem causado variações climáticas, mudanças no clima. Né? Inclusive, os cientistas debatem se o aquecimento global causado pelo homem realmente está afetando esses furacões, se ele está tornando esses furacões, esses tufões, né, mais fortes, ou se está fazendo com que eles ocorram com mais frequência. Se a gente pensar do ponto de vista teórico, as temperaturas atmosféricas mais quentes elas conduziriam às temperaturas mais quentes da superfície do mar, que deveriam, por sua vez, né, suportar furacões mais fortes. Então, em teoria, né, as temperaturas atmosféricas mais quentes, né, que você vai encontrar inclusive lá na superfície do mar, elas deveriam suportar esses fenômenos cada vez mais fortes, né? O número de furacões de categoria 4 e 5 em todo o mundo quase dobrou desde o início da década de 70 até o início dos anos 2000. Além disso, tanto a duração dos ciclones tropicais como a velocidade, os ventos mais fortes aumentaram em cerca de 50% nos últimos 50 anos. Né? Mas, como eu falei, são discussões teóricas e não tem um consenso científico sobre uma ligação entre mudança climática e os furacões. É provável que a velocidade máxima média do vento aí de um ciclone tropical aumente, embora os aumentos possam não ocorrer em todas as bacias oceânicas. Então, de acordo com o relatório lá de 2012 do painel intergovernamental das mudanças climáticas, também pode acontecer da frequência global de ciclones tropicais diminuir ou permanecer essencialmente inalterada. Então, eu quero que você entenda que furacão, tufão e ciclone não tem muita diferença. O que tem diferença é a velocidade dos ventos e o que vai dar o nome para cada fenômeno desse é o local onde cada um ocorre, né? Então, por exemplo, como eu mencionei antes, ocorreu lá no Atlântico Norte, no Atlântico e no norte do Pacífico, essa tempestade vai ser chamada de furacão. Ocorreu lá no noroeste do Pacífico, essa mesma tempestade ela vai ser chamada de tufão, tá? Então, independente, né, da classificação, o que pode variar é o lugar de ocorrência e a velocidade dos ventos, tá? Mas o fenômeno em si é o mesmo. Isso pode ocorrer por mudanças de temperatura, isso nas águas oceânicas e a própria presença também de massas de ar. Esse choque entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente faz com que a movimentação dos ventos aumente. A gente viu a Iaquecã aqui, mesmo no sul do Brasil, por exemplo, onde você teve ventos ali acima dos 100 km por hora. Você tem uma massa polar fria, um oceano ali, onde você tem essa tempestade ocorrendo no Atlântico. E esses fenômenos, quando eles começam a interagir, eles causam mudanças bruscas. Tá? Então entenda, furacão, ciclone e tufão são o mesmo fenômeno meteorológico.
os cientistas chamam de nomes diferentes para entender onde cada um se formou, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Valeu, um abraço.